Pessoal, nós vamos falar hoje a respeito da correia dentada. A correia dentada é essa correia aqui que ela tem algumas funções extremamente importantes nas linhas de produção de indústrias, nos automóveis, que ela é um dos pontos primordiais do veículo. Então, o principal ponto da correia dentada é a questão do sincronismo, que ela vai ser responsável por dar o sincronismo entre duas partes de uma máquina que precisam trabalhar junto. No caso do veículo, vai ser a sincronia do cabeçote com o volante do motor, ligando o comando de válvulas ao virabrequim, certo? Então, o conjunto é composto pelos tensores e pela correia dentada. Aqui nós temos o motor do veículo, aqui embaixo nós temos o volante e aqui em cima a gente tem o comando de válvulas, certo? Então todo veículo vai ter esse comando de válvula. Nesse caso aqui ele está com duas engrenagens, tá? E o motor tem mais um punhado de polia, pode ter várias outras polias e outras correntes. Porém a correia dentada que é responsável pelo sincronismo. Essa aqui com essa de cá, que são uma polia, que também está ligada ao volante, essa aqui não precisa ter sincronismo. Por isso que está sendo utilizada uma correia. Aqui está sendo colocada a correia dentada porque o dente, na hora que ele passar aqui na engrenagem, aqui embaixo tem que estar num ponto. Na hora que ele passar na outra parte da engrenagem, o volante tem que estar no outro ponto. Então ela é importante que eles andem juntos, todos de acordo com o seu dente. Quando um dente A está aqui, o dente A' está lá em cima. O dente B está aqui, o dente B' está lá em cima. Então eles têm que andar junto para quê? Para que no momento em que uma válvula estiver descendo, o pistão não estiver subindo. Tá certo? Então ele é importante por causa desse sincronismo. Existem vários tipos de correia dentada, vários modelos conforme o veículo. Existe até corrente dentada, que é o caso do motor Zetec Rocan da Ford, mas existem alguns outros modelos também. Então a correia dentada pode ser também uma corrente. O funcionamento permite que a válvula de escapamento e de admissão abram e fechem na hora certa. Isso, gente, é importante porque é o sincronismo. No momento que o pistão estiver subindo, a válvula não pode estar descendo. Senão vai haver o choque. E se a correia romper, os pistões à válvula vão bater, causando, se o pistão bater na válvula, vai causar empenamento de normalmente da válvula, ela é mais fraca para estragar, porque o conserto delas é mais barato. Porém, pode gerar também empenamento do bloco do motor, desgaste no bloco do motor, as peças que pode chegar a romper, certo? Mas se chegar a correia funcionar sem um sincronismo, é retífica na certa. Então, gente, a correia dentada ela tem uma vida útil. Normalmente, eles aconselham a maioria dos carros 50 mil quilômetros ou 3 anos de uso. Essa é a vida normal. Porém, você pode abreviar a vida do correia dentada. Certo? Se você quiser trocar de tempo, é andar cantando pneu, ou seja, forçando um arranque. Que você força o arranque, você pode forçar uma pulada de dente. Reduzir a marcha subitamente, principalmente os corredores de reta, que dá aquela aceleradona na reta, chega na curva, puxa uma marcha para dar aquela reduzida. Então essa redução força a marcha, força o sincronismo, porque o motor está numa rotação, de uma hora para outra você muda a rotação dele. Você tem que fazer uma verificação do tensionamento periodicamente. E o que dói mais é as pessoas que ainda continuam dando tranco nos carros. Antigamente, podia se dar o tranco porque existia
uma folga e uma regulagem normal que o pessoal fazia no motor. Então, nos carros a carburador existia muita regulagem, principalmente que o carro vivia saindo do ponto. Então, era necessário fazer a regulação do distribuidor com a com a com o virabrequim e o comando, né, de válvula. Antigamente, então nos carros antigos era extremamente comum a gente fazer isso. Um outro detalhe são os sinais, né, de desgaste que pode vir para você saber que sua correia não está boa. Principalmente aumento súbito de temperatura. De uma hora para outra você sobe a temperatura, você vai lá, olha o radiador não está furado, você olha isso, olha aquilo outro, mas vira e mexe ele está esquentando. Ele começa a vibrar demais, aumenta bastante a vibração do veículo. Consequentemente, ele vai ter mais dificuldade de rodar, vai chegar até perder potência e, consequentemente, aumentar o consumo de combustível. Então, se o seu veículo está consumindo muito, sem muita, olhando, você não vê nada, está com um barulho um pouco diferente, a luzinha às vezes acende do motor, provavelmente ele está com um problema que pode ser gerado pela correia dentada. Nesse caso é necessária a substituição da correia dentada. O importante é observar que na hora que for fazer a troca da correia dentada, o motor, para ser desmontado, principalmente para ser montado, você tem que observar algumas sequências. Então, muitas vezes, na hora da desmontagem, cada veículo existe a sua peculiaridade, cada veículo existe a sua característica. Não tem jeito de eu falar que é isso, aquilo outro, mas como é uma peça que é sincronizada, ela tem que estar na mesma posição, principalmente no momento que você vai fazer o desmanche. Mas a gente muitas vezes coloca ela para desmontar na posição, trava ela para quê? Para evitar de mexer e volta ela na posição. Então vocês vão ver que existem marcas de referência tanto no volante quanto nas engrenagens, né? Então no volante que vai girar o virabrequim e no comando de válvulas, na engrenagem do comando de válvula. Então vocês vão ver que existem pontos de referência que vão indicar essa posição. Volto a frisar que cada veículo, essa posição pode ser diferente e pode existir, né, uma marcação diferente. Muitas vezes utiliza bolinha, utiliza um T, certo? Às vezes ela vai ficar no ponto central, às vezes ela vai ficar um pouco no rumo da primeira válvula. E a posição da árvore também é indicada no manual. Então vocês vão ter ter muito cuidado no momento de fazer a troca. Tá certo? Outro detalhe também, que muitas vezes o pessoal esquece, é a questão do tensor. Aqui nós temos o tensor. Para que serve o tensor? Para tensionar a corrente. Então, esse tensor, eu aconselho toda vez que a corrente dentada for trocada, você trocar o tensor também. Caso não queira trocar o tensor, você pode simplesmente, né, verificar o estado dele e se ele consegue ainda dar o aperto adequado. Algumas vezes esse tensor tem a marca para ele ficar, outras vezes você vai ter que verificar a tensão da correia dentada na mão. Essa tensão da correia dentada na mão é simplesmente você chegar e virar ela o tanto que você der conta de torcer. Se você der conta de dar mais que meia volta, significa que ela está bamba. Se você conseguir dar no máximo meia volta, significa que ela está tensionada. Ou seja, você vai pegar os dedos entre os dentes e tentar girar. O ideal é que você dê menos de meia volta. Aí ela, se por acaso você também não conseguir dar nem próximo de meia volta, significa que ela está muito apertada. A correia dentada ela é específica de cada veículo. Então não adianta você colocar uma correia dentada que não é a própria daquele veículo. Isso é extremamente importante. Outro ponto que tem que tomar cuidado é a questão do armazenamento da correia dentada.
A correia dentada ela não pode ficar pendurada num pedaço de pau ou num ganchinho igual a gente vê em muita loja. Ela tem que ser armazenada sem estar pendurada, certo? De preferência, ela pode estar na sua embalagem, tá certo? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter na correia dentada. Essa era uma aula prática que nós iríamos fazer lá no nosso galpão. Como não vai ter gente fazer aula prática, eu vou passar para vocês 2 vídeos que mostram o mecânico trocando a correia dentada e dando algumas dicas. Então, vocês assistam esse vídeo e depois, né, na próxima aula a gente fala mais um pouquinho a respeito da correia dentada. Mas lembrando, o que é prejudicial à correia dentada? O que é prejudicial à correia dentada? A pessoa cavalo de pau, a pessoa pegar o carro no tranco, certo? A pessoa no momento de revisão não verificar a tensão da correia. Esses são pontos primordiais, tá? E a arrancada. Muitas pessoas arrancam fazendo barulho, tentando cantar pneu, e isso força demais a correia dentada, além de forçar a embreagem, que é assunto de aulas futuras. Tá certo? Então, lembra, correia dentada é extremamente importante sua troca. Se a correia dentada, por algum motivo, ela arrebentar, você pode ter certeza que é retífica. A gente usa falar que uma correia dentada, normalmente o prejuízo é de 5 mil para fora. Tá joia? Então, um grande abraço a todos. Eu vou deixar os vídeos, vou colocar lá a descrição nos vídeos também. Tá joia?